Lucas 6:20 nos diz assim: olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Se você preferir, pode ficar com a sua Bíblia aberta. De vez em quando a gente vai dar uma olhadinha no texto e vocês podem ir comparando na Bíblia de vocês aquilo que nós vamos ministrar. Como bem disse João, sendo bereanos, ou seja, conferindo nas Escrituras. Eu escolhi esse versículo para ser o versículo-chave da mensagem de hoje, o versículo 20, quando Lucas descreve o seguinte: olhando para os seus discípulos, ele disse. Então eu vou perguntar para vocês, para quem é a palavra de Deus nessa noite? É para os discípulos. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. É para os seus discípulos que ele fala, e para os discípulos de Jesus é que valem os ensinamentos de Jesus. É muito difícil, e eu diria impossível, nós tentarmos obrigar alguém a viver os preceitos daquilo que Jesus ensina, se essa pessoa inicialmente ela não teve uma experiência de conversão, e se essa pessoa inicialmente não entregou sua vida a Cristo e não se tornou um discípulo de Jesus. Porque quando nós colocamos as regras, e eu não gosto muito da palavra regra, mas a Bíblia é cheia de regras também, de orientações, de preceitos, de estatutos, de mandamentos, de ensinos, de ordenanças. Mas quando nós colocamos essas regras para uma pessoa que não entregou sua vida para Cristo, essas regras não fazem sentido. Aí as pessoas às vezes nos perguntam por que crente não faz isso, por que crente não faz aquilo, por que crente pensa assim e pensa assado. Para muitas pessoas é difícil de entender por quê. Porque não iniciou com uma experiência de conversão, de transformação, de entrega de vida e não se tornou um discípulo de Jesus. Agora, quando o indivíduo, o ser humano, o homem, a mulher, jovem ou adolescente ou adulto, enfim, ele entende o chamado de Jesus. E nós já falamos aqui a respeito de Levi, Mateus, e de tantos outros, de Pedro, que entenderam o chamado de Jesus e aceitaram o seu convite e se tornaram seus discípulos. Então, essas palavras fazem significado para a sua vida. E aí Jesus olha para seus discípulos e diz: veja, eu já comecei falando a respeito dos discípulos e das multidões. Mas Jesus não se dirige à multidão. Agora Jesus fala com quem é discípulo. E é importante a gente pensar sobre isso. Eu não sei como que vocês chegaram até aqui. Não estou falando sobre o meio de transporte, não é disso que eu estou falando. Quando eu digo como vocês chegaram até aqui, eu não sei se vocês chegaram bem, se vocês chegaram mal, se vocês chegaram com o coração atribulado, passando por problema, dificuldade, eu não sei. Ou se vocês estão bem, e graças a Deus por isso, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e sobre isso eu falo. Deus tem uma palavra para a tua vida. Amém? Jesus sempre tem algo a dizer aos seus discípulos. E como é bom a gente entender isso e receber isso como vindo do Senhor. O que é ser um discípulo de Cristo? 1/4. A primeira de 4 mensagens em que vamos tentar, com a graça de Deus, responder o que é ser um discípulo de Cristo. E lógico, eu poderia passear na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Existem muitas passagens do Novo Testamento que falam a respeito de discípulos, mas eu me comprometi então a ficar no capítulo de número 6. Então, vocês já podem, quando chegar aqui domingo que vem, já abrir a sua Bíblia no início do culto, porque vai ser capítulo 6. E depois no domingo seguinte, no outro, também vai ser capítulo 6, porque a palavra de Deus é rica.
ela tem muita coisa a nos dizer e eu não tenho pressa, eu não tenho que concluir até o final do mês, esse já está acabando, ou do próximo mês. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é extrair do texto tudo aquilo que Deus quer falar conosco através dele. Essa é a minha preocupação. E quando a gente olha para esse texto, eu coloquei assim, em primeiro lugar, e aí nós vamos agora dar uma segurada, nós vamos agora trabalhar em relação às bem-aventuranças e esse paralelo com o ai. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. E ele vai falar isso pelo menos 4 vezes. Então a gente já começa no versículo 20, acompanhe na sua Bíblia, agora eu não vou projetar ali, acompanhe na sua Bíblia, versículo 20, quando Jesus começa a dizer assim, bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. E aí depois o 21 já vai dizer, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem, ou seja, por causa de Jesus Cristo. Numa primeira passada de olhos, numa primeira leitura, alguém pode até entender que Jesus está dizendo o seguinte, só pode ser discípulo de Jesus quem for pobre. Para ser discípulo de Jesus precisa perder todos os seus bens, abrir mão do seu dinheiro e então fazer um voto de miséria e viver miseravelmente, como alguns até no passado fizeram um voto de pobreza, achando que com isso, com esse voto de pobreza, um estilo de vida franciscana iria trazer algum benefício para si. Não, agora eu não quero ter bens, eu não quero ter emprego, eu só vou comer se alguém me der um prato de comida, eu vou sair por aí caminhando, porque assim eu vou alcançar o favor de Deus. Quem pensa assim está equivocado. O Evangelho não fala sobre isso. A palavra de Deus não fala sobre isso. É um equívoco, é uma leitura tendenciosa, equivocada do texto bíblico. Jesus não está nos dizendo que o rico não tem parte no reino de Deus. É bem verdade que ele disse que é difícil. É mais difícil para o rico. E ele chega a dizer o seguinte, numa linguagem mais figurada, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Aí os discípulos disseram, bom, então ninguém vai se salvar. E aí Jesus diz para eles, mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Daqui um pouquinho vocês vão começar a entender o porquê da questão da riqueza e da pobreza. Mas Jesus não disse que aqueles que passam fome, os moradores de rua, os que estão desabrigados, são esses que vão herdar o reino de Deus por causa da sua pobreza, por causa da sua miséria, por causa da falta, da ausência de mantimento, então eles vão receber o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus não falou isso. Agora nós precisamos entender em que sentido essas palavras foram escritas e como que elas podem ser aplicadas para nós hoje. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Em primeiro lugar, pense sobre isso. É uma frase para a nossa reflexão. O discípulo é aquele que não tem onde depositar sua confiança, exceto em Deus. Por isso que é mais difícil para o rico. Porque o rico, o abastado, aquele que tem fartura de tudo, ele pode chegar em um momento de sua vida e dizer assim, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Jesus. Por que eu vou precisar de Jesus? Eu tenho tudo. Eu tenho emprego, eu tenho saúde, eu tenho casas, eu tenho carros, eu tenho muito dinheiro, eu tenho riquezas. Por que eu preciso da mensagem do Evangelho? Por que eu preciso de Jesus? Agora, por outro lado, aquele que não tem nada e que não tem onde depositar a sua confiança, exceto em Deus, para ele se torna um pouco mais fácil. Agora, isso também pode ser um pouco relativo, porque às vezes a pessoa não tem muita coisa, mas aquele pouco que ela tem já é o seu amuleto da sorte. E ela se apega àquilo como se aquilo fosse a resposta para a sua vida. Vamos fazer a comparação. Ai dos que confiam nas suas riquezas e bens. E os ais vocês vão encontrar do versículo 24 em diante. Ai de vocês os ricos, ai de vocês que agora têm fartura, ai de vocês que riem, ai de vocês que recebem, que são recebidos por todos, ou seja,
todos falam bem de vocês. Então são 4 bem-aventuranças e 4 ais em paralelo. E eu coloquei aqui, volta, ai dos que confiam nas suas riquezas e bens. E sabe que para isso não precisa ser rico. Às vezes a pessoa, já falei isso e eu vou repetir, às vezes a pessoa não tem muita coisa, mas o pouco que ela tem já é motivo para ela se apegar. E ela coloca aquilo à frente do próprio Deus na sua vida, do próprio Senhor, do próprio Jesus Cristo na sua vida. E Jesus, inclusive, num determinado momento, ele foi até mais duro em relação a isso, porque ele diz assim, aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, filho, esposa, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu demorei para entender isso. Como pode Jesus estar falando isso? Porque a palavra de Deus também nos manda amar uns aos outros, amar o filho, amar a esposa, o cônjuge, enfim, o pai, a mãe. Mas Jesus, ele precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E aí então depois nós vamos conseguir viver o amor com as outras pessoas. Primeiro, o amor na vertical, ou seja, eu amo primeiro a Deus e depois eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, que é esse o resumo de toda a lei que o próprio Jesus apresenta para os seus ouvintes. A lei se resume nisso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo, mas Deus em primeiro lugar. Amém? Eu coloquei alguns textos bíblicos aqui para nós refletirmos. O primeiro é o texto de Mateus, onde eu poderia citar Lucas, mas eu já estou em Lucas, então eu preferi ir lá para Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões bíblicas trazem a palavra mamon. Vocês já leram essa palavra na Bíblia? Tem na sua Bíblia a palavra mamon? Já foram feitos até estudos bíblicos de que mamon é um demônio, de que mamon é uma divindade que era adorada na antiguidade. E eu vou dizer para vocês, eu não encontrei nada a respeito disso. Pelo menos não na antiguidade. A palavra mamon, ela é traduzida realmente como dinheiro, como riqueza. É uma palavra que vem do aramaico, que significa dinheiro, riqueza. E não precisa ser um ídolo. Não precisa ser uma imagem para ser adorada. Dependendo da maneira como nós nos relacionamos com os bens materiais, com o dinheiro e com as riquezas, nós já fazemos disso tudo uma divindade e estamos levando uma vida de devoção a isso. E é por isso que Jesus alerta os seus ouvintes, os seus discípulos, diz, vocês não podem servir a 2 senhores. E aí ele coloca agora aqui o dinheiro, a riqueza, os bens materiais como um senhor na sua vida, na vida deles, né? Vocês não podem servir a 2 senhores. Quando você tem 2 senhores, acaba entristecendo um. Não haverá uma satisfação nesse serviço, nessa adoração. E é por isso que nós precisamos adorar apenas um Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou você satisfaz um e entristece o outro, ou o contrário disso. Mas os dois ao mesmo tempo não dá. E vocês não podem adorar a Deus, servir a Deus e a mamon, ou seja, ao dinheiro. Ou vocês têm o coração de vocês voltado para Deus, ou vocês têm o coração de vocês voltado para o ganho, para aquilo que é material, para aquilo que vai ficar. E quantas passagens bíblicas falam sobre isso? Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra. Não ajuntem os tesouros de vocês aqui. E ele não estava falando nada contra comprar a sua casa, ter a sua reserva, ter o seu negócio, mas isso não pode ser o teu tesouro. O teu tesouro precisa estar no céu. Porque nessa mesma passagem ele diz o seguinte, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E a pergunta é, onde está o coração de vocês? Mais uma passagem, e essa passagem eu quero dizer para vocês que ela é no mínimo esclarecedora. E que muitas vezes essa passagem foi colocada de maneira errada para os ouvintes, para os leitores até mesmo,
E as pessoas acham que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o texto que Paulo escreve a Timóteo, ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês conseguiram ler ali? Talvez os que estão mais longe não, mas eu vou dizer para vocês. O texto bíblico diz: o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Alguém diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O dinheiro é algo necessário. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo continua dizendo, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E aí, eu não coloquei aqui, mas tem uma passagem na Bíblia, se eu não estiver enganado, é no capítulo 18 de Lucas, onde fala a respeito de um jovem que não quis Jesus. Capítulo 18 de Lucas, Lucas 18, 18. Um jovem que não quis seguir Jesus, porque Jesus fez um teste com ele. Abre mão da tua riqueza e terás um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que ele foi para casa triste, porque ele era dono de muitas riquezas, de muitos bens. O que era primeiro em sua vida? O que era mais importante? A salvação, a vida eterna, o andar e viver com Cristo, ou as riquezas que nós acumulamos aqui na terra e que vão ficar, e que nós não levamos na sepultura. E é por isso que o texto já começa dizendo, bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Em contrapartida diz, mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Segundo, o discípulo é aquele que se satisfaz em Deus. Porque o texto agora vai falar de alimento, de fome, de comida. E o discípulo é aquele que se satisfaz em Deus. Mas ai dos que estão tão saciados que não sentem necessidade alguma de Deus. Vocês lembram que eu falei que a palavra de Deus, as palavras de Jesus, elas não fazem sentido para quem não é discípulo? Vocês lembram disso? A palavra de Jesus não faz sentido para quem não é discípulo. O capítulo 6 de João, se vocês quiserem depois procurar na Bíblia de vocês, o capítulo 6 do Evangelho de João é um exemplo claro disso. Aqueles que não eram discípulos não conseguiam assimilar aquilo que Jesus estava propondo. Eu coloquei alguns textos ali. O primeiro texto que eu coloquei é no capítulo 6 de João, os versos 50 e 51. Depois tem um outro, mas vamos ler esse com atenção. Todavia, ó, Jesus falando, imagine a cena, Jesus está cercado de pessoas e ele está falando a respeito de si mesmo. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí as pessoas enlouqueceram. O que ele está falando? Que negócio é esse? Tem mais um. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Isso para eles não fazia um mínimo sentido. Como assim comer a sua carne? Será que ele vai cortar um dedo, vai dar para nós comermos, vai fazer um ferimento, vai escorrer o seu sangue e nós vamos beber o seu sangue? Que coisa absurda! Por que para eles não fazia sentido? Porque eles não eram discípulos de Jesus. E eles não estavam entendendo que Jesus estava falando do seu sacrifício. Quando ele fala carne e sangue, é o mesmo sentido que ele fala na ceia. Só que na ceia ele está falando com os discípulos. E ele pega o pão, a gente faz isso todo primeiro domingo do mês aqui. Ele pega o pão, ele parte, ele dá aos seus discípulos, ele diz, olha, esse é o meu corpo. E ele pega um cálice de vinho e ele diz, bebam dele todos vocês, esse é o sangue da nova aliança. Aqueles que não eram discípulos de Jesus não conseguiam entender essas coisas, que Jesus está fazendo um convite
para que participássemos dos sofrimentos dele. Comer a minha carne, beber o meu sangue é um convite a participarmos da vida da igreja. Isso não é literal. Agora, para quem não é discípulo de Jesus, as coisas mais simples são incompreensíveis porque acaba se tornando literal. Vocês lembram de Nicodemos, capítulo 3 de João? Jesus disse para Nicodemos, e Nicodemos era um mestre da lei, mas não era discípulo. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não é uma coisa simples e óbvia para nós que somos discípulos. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós nascemos de novo. Mas Nicodemos disse assim, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Para ele não fazia sentido. Podem conferir capítulo 3 de João, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, tu precisa nascer de novo, disse Jesus. E Nicodemos diz assim, como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Para Nicodemos isso não fazia sentido porque ele não era discípulo de Jesus. Volta umas duas aqui que eu quero isso. Agora para nós que somos discípulos de Cristo, faz sentido nas nossas vidas. Porque nós nos alimentamos diariamente de Cristo. Nós nos alimentamos diariamente da palavra de Jesus. Nós nos nutrimos semanalmente da comunhão com os irmãos e isso é vida para as nossas vidas. Nós levamos uma vida em comunidade e isso nos sacia, nos satisfaz, isso nos farta. Agora, a pessoa que não tem isso em sua vida e que não entregou sua vida a Cristo, ela vai estar sempre procurando o saciar-se com as coisas desse mundo. Ela vai estar sempre procurando um novo cardápio para a sua vida, porque estar em Cristo não é suficiente para ela, porque ela não entendeu a mensagem, ela não recebeu isso em sua vida. O discípulo é aquele que se satisfaz em Deus, mas ai dos que estão saciados, tão saciados, que não sentem necessidade alguma de Deus. E aí o texto diz assim, bem-aventurados, vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Essas pessoas que acham que não precisam de nada, elas têm fartura em sua vida, de tudo. Mas um dia, a mesa vira. E aqueles que aparentemente estavam vivendo uma vida de lunáticos, de pessoas que não tinham significado algum na sua vida, eram aqueles que estavam certos, que somos nós. Mas aqueles que achavam ter encontrado o sentido da vida, na verdade estavam perdendo a sua vida, com coisas tão fúteis, banais e passageiras. Agora vamos ao 3. O discípulo é aquele que não perdeu a sensibilidade e nem descarta a possibilidade da dor. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Um discípulo de Jesus, ele não perde a capacidade de chorar, porque nós estamos e somos suscetíveis a tantos acontecimentos desse mundo. Passa mais um aqui para nós. Ai daqueles que só conhecem o lado bom da vida. E nós sabemos que muitas vezes isso é pregado no púlpito de algumas igrejas. Se você entregar sua vida a Jesus, não haverá mais tristeza. Se você entregar sua vida para Jesus, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais problema, não haverá mais nada. Mas na verdade nós sabemos que esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é sobre isso que o Evangelho de Jesus Cristo fala. Não é isso que a palavra de Deus nos diz em relação aos discípulos de Jesus. Nós estamos nesse mundo. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não significa que nós não vamos ter mais problemas. E eu já falei isso algumas vezes aqui para muitos irmãos nossos, cristãos, os apóstolos, discípulos do primeiro século. Os problemas deles só começaram quando eles entregaram sua vida a Jesus. Veja que o estar em Cristo não significa viver bem nesse mundo. Porque a esperança que nós temos e onde nós depositamos a nossa confiança é na vida eterna.
É para lá que nós vamos. E aí quando a gente olha para o livro de Apocalipse, que é o fechamento de tudo isso, diz que lá, no lugar preparado por Deus, conforme o capítulo 14 de João, que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, nesse lugar que Jesus foi para nos preparar lugar, disse ele, lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá luta, não haverá dificuldade lá. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos perder a sensibilidade e nem descartar a possibilidade da dor. Tem 2 textos que eu separei para colocar aqui para vocês. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Na Bíblia de algumas pessoas não está, porque eles cortaram essa parte do cristianismo. O no mundo tereis aflições não faz sentido para eles, não. Alguém diria assim quando lê esse versículo, não aceito isso na minha vida. Alguém talvez falasse dessa forma, não aceito isso na minha vida. Como assim no mundo tereis aflições? Mas não é isso que o Evangelho promete. O Evangelho promete paz. O texto está dizendo isso. O Evangelho promete salvação. O Evangelho promete vida eterna. O Evangelho promete ressignificado na sua vida. Uma pessoa que não tinha razão para viver, agora ela tem razão para viver porque ela vive o Evangelho. E alguém já tinha dito no passado, ou escrito, que se você não tem um motivo pelo qual deva morrer, você não deveria nem viver. Alguma coisa nesse sentido. Um outro texto. Tiago, irmão de Jesus, que depois se converte e se torna uma bênção na vida da igreja. Não confunda esse Tiago com o apóstolo, esse aqui não é o apóstolo. Mas esse Tiago, ele escreve o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O quê? Alegria? Passar por provação deve ser motivo de alegria? Onde é que entra o sabor de mel nisso tudo? Como que eu aplico aqui? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, eu poderia citar inúmeros textos bíblicos para mostrar para vocês que o crente passa por problema, fica doente, tem problema de saúde, tem tudo isso, mas não perde a sua esperança em nenhuma dessas circunstâncias, porque a sua esperança está em Jesus Cristo. Amém? Vamos adiantando, avançando, porque nós precisamos finalizar a nossa mensagem. Em último lugar, os discípulos são aqueles que de alguma forma sofrem por causa de Cristo. Ai de vocês que são aceitos por todos. Eu já vou falar sobre isso. O texto diz: bem-aventurados são vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mau. Por causa de quem? Por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. Em contrapartida diz assim: ai de vocês. E ele vai dizer o seguinte também, Jesus está lembrando e citando eventos do Antigo Testamento. Perseguiram os profetas, perseguiram Jeremias, perseguiram Elias e tantos outros profetas. Foram perseguidos inclusive pelo próprio rei da nação. E depois ele vai falar: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. E eu estava lembrando, enquanto nessa tarde dava uma revisada nesse sermão, eu lembrava daquilo que aconteceu nos dias de Jeremias. Jeremias profetizando uma palavra de Deus, mas vinham os falsos profetas e diziam: não, fica tranquilo, rei, que não é nada disso que Jeremias está falando, vai ser assim que vai acontecer. Só profetizavam coisas boas. Só profetizavam coisas boas. E aí é óbvio, um rei cujo coração estava distante de Deus preferia ouvir o que os falsos profetas estavam anunciando do que ouvir uma palavra dura vinda por parte de Jeremias.
E é interessante que hoje em dia, e eu vou abrir um parêntese aqui e falar sobre isso, algumas pessoas se juntam para ouvir aqueles que só falam coisas boas. Você vai vencer, meu irmão. Deus está me dizendo que a tua bênção está chegando essa semana. O teu carro novo está a caminho. A tua cura vai chegar. E aí as pessoas vêm para ouvir isso, por quê? Porque é aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu queria ouvir isso mesmo, então é isso que eu vou sentar para ouvir. Agora, quando vem alguém e traz na palavra de Deus uma mensagem que fala: você precisa abandonar o seu pecado, você precisa acertar a sua vida, você precisa se converter, você precisa parar de dar mau exemplo na sociedade, parar de dar mau testemunho, você precisa ser um crente piedoso, fiel. Ah, não, isso eu não quero ouvir, não. Não é essa a mensagem que eu quero. Veja que a história ela é cíclica. Ela vai dando voltas e ela se repete. É o que acontece nos nossos dias. O mesmo que acontecia nos dias de Jeremias e que depois se repete em João Batista, em Jesus, nos apóstolos e vem até os nossos dias. As pessoas procuram profetas e mestres que falem só aquilo que eles querem ouvir, mas não a verdade. Agora o que eu coloquei aqui, os discípulos são aqueles que de alguma forma sofrem por causa de Cristo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês só reflitam sobre isso, não precisa nem responder. Alguma vez vocês já sofreram por causa de Jesus? Ninguém está falando sobre chibatadas, apedrejamento. Não estou falando sobre isso, embora em alguns países, hoje já algumas pessoas sofrem dessa forma por causa do Evangelho. E a gente aqui, que vive num ambiente de paz, reclama e acha ruim separar um dia da semana para estar na casa de Deus. Mas pensem comigo. Vocês já sofreram por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra? Se na vida de vocês nunca sofreram uma rejeição por alguém, por um amigo, por um familiar, se todas as pessoas amam vocês de paixão e não tem nada contra vocês, cuidado, muito cuidado. Pode ser que você não esteja vivendo como um discípulo de Cristo. Porque querendo ou não, quando nós nos posicionamos e nós adotamos um estilo de vida que não é deste mundo, mas é o estilo de vida do reino de Deus, nós ofendemos algumas pessoas que são contrárias a isso. Só que alguns querem agradar todo mundo, querem ser aceitos por todos, e se nós formos aceitos por todos, se ninguém é contra nós, se ninguém tem nada para falar contra a nossa fé, contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, contra o nosso posicionamento como cristão, se ninguém fala nada contra nós, cuidado. Isso não é um bom sinal. Veja os textos que eu coloquei para vocês aqui. Em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, e ele está orando por seus discípulos, no versículo 14 ele diz assim, falando com Deus: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. O mundo odiou os discípulos de Cristo, nos odeia, porque nós não somos do mundo. Nós não somos. Essa é uma grande realidade. E nós não estamos aqui preocupados em agradar as pessoas, em falar. Gente, eu sou um cara que eu tento ser muito calmo, mas às vezes eu perco a minha paciência. Quando eu ligo a televisão e tem um cantor gospel num programa de TV, no Faustão, sei lá quem, e quando lhe é feita uma pergunta, o cantor não quer se comprometer porque ele tem que vender discos, e ele não quer se comprometer com a pergunta que foi feita, e ele fica em cima do muro. Não, pois é, o mais importante nisso tudo é o amor. Hoje em dia as pessoas têm que se amar. Jesus amava todo mundo, então o mais importante... E o cara não se compromete, ele não prega, ele não anuncia, ele não testemunha diante daquela oportunidade que ele teve em rede nacional para não sei quantas milhares de pessoas que estavam vendo ele, e ele poderia ter dito: Jesus Cristo é a solução, mas ele não falou. Ele tentou agradar todo mundo, tentou ficar ali
amigavelmente com todo mundo, e ele negou a Cristo. Olha esse outro texto que eu trago para vocês, um pouquinho mais extenso, mas é o último. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Agora, essa última frase, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa última frase. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Não se envergonhe de Jesus. Ele não teve vergonha da tua vida, ele não se envergonhou de você quando ele foi à cruz para morrer no teu lugar. Não se envergonhe dele.